La historia de los pueblos indígenas es la historia de la violencia, la historia del despojo, es la historia de los desencuentros entre una sociedad extractivista, mercantilista y capitalista que pretende a fuego y sangre despojar para entrar en sus territorios, expoliar la madre naturaleza, violar los derechos humanos, violar los derechos colectivos y sin respetar la consulta previa, el consentimiento previo. Es el choque de las civilizaciones, una civilización que busca intereses economicistas y la otra que busca defender sus derechos. Derecho a la vida, derecho al summa causa y al buen vivir, derecho a la dignidad, derecho a la supervivencia. Porque antigamente a gente tinha chuva toda hora. Hoje tá bom esse ano, mas quantos não vem aí que a gente sofrendo todos nós? Bueno, el cambio climático para mí es toda, valga la redundancia, el cambio que se genera en el clima. Esto a lo largo del tiempo y provocado por las acciones del hombre. Em consequência da seca dos rios, os alimentos vão ficando escassez por conta de que vai acabando os peixes, né? Os afluentes dos rios, os pequenos igarapés que abastecem os rios vão ficando cada vez mais secos. E esses últimos 5 anos, no estado do Acre, tem inundado cidades inteiras. 100% de cidade, como Brasileia, Boca do Acre, né, que em 2015 foram 100% inundadas as águas, né, a cidade toda. Hoje, se eu plantar milho, né, mesmo que for no tempo de plantar milho, ou feijão que seja, ele não vai dar certo porque o tempo, porque a plantação ela acompanha o tempo. E se o tempo não é bom, ele não vai dar nada. Ultimamente, ninguém tem mais noção do tempo. Então, às vezes, dá muito calor fora de época. El Estado colonial está reciente, los pueblos son milenarios y la ciudad no puede vivir sin los pueblos indígenas, la ciudad no puede vivir sin el campo. Los campesinos, los indígenas, históricamente han vivido sin los indígenas. Sin embargo, no se da cuenta el citadino, las grandes metrópolis, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, que al destruir a los pueblos indígenas está destruyendo la ecología. Está lanzándose al precipicio, al despeñadero. Essa mudança radical que está acontecendo, nós não podemos estranhar, porque não é nada mais nem menos do que um grito de socorro da própria natureza. Põe o pé dentro de uma aldeia indígena e você vai conhecer o que é defender o meio ambiente. Coloque o pé dentro de uma aldeia indígena e você vai resistir essa ideia. Porque quem defende o ar que você respira, quem defende o ar que seus filhos respiram hoje são os povos indígenas. Esse mal que acontece dentro tanto do Brasil como da América Latina contra os nossos territórios, contra a nossa natureza, que isso acabe, né? Porque a gente preserva tanto esses territórios, não só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência do mundo inteiro.
tudo que polui a água, polui o planeta como um todo, né? E essa luta é uma das lutas mais constantes dos povos indígenas ao redor do mundo na defesa de seus territórios. Y la crisis del agua está pasando por todas partes. Recordemos, en el 2015 Sao Paulo se quedó sin agua. Tenían que venirse reguardiados los tanques con militares y policías. Y ese mismo año soportó la misma sequedad en California, en Los Ángeles. Y eso está pasando, 10.000 minas abandonadas en Canadá por falta de dinero para remediación ambiental. Y eso pasa en Arizona, en Utah, en Montana, en Estados Unidos. Y en México, ¿para qué hablar de México? Que es unos impactos colosales por la minería. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica, y eso es lo que pasa, la criminalización por doquier. A los dirigentes indígenas se los encarcela. A Berta Cáceres lo mataron. Y así como a Chico Méndez acá y en otras partes se los asesina. Y eso mismo pasa en Papúa Nueva Guinea, eso mismo pasa en Ghana, eso mismo pasa en Etiopía, en todas partes. Cuando yo era pequeña jamás pensaba que podíamos nosotros comprar o vender una botella de agua. El agua está aprisionada. En pocos años tendremos que empezar a comprar botellas de oxígeno, fundas de oxígeno, por la contaminación que se nos viene. Sabemos que a água hoje é bem comum que está acabando em várias partes do mundo. E por isso somos solidários. E aqui no Brasil mesmo a gente fica triste quando a água se torna uma mercadoria para sustentar as grandes empresas que sempre roubaram nesse país. Porque tem uma outra empresa aqui no outro lado da aldeia, que é a Isoterme, né, que acabou desviando o curso do rio e provocando erosão e poluindo, porque está despejando dejetos ali. E isso com certeza vai para o lençol, a nossa água de curso artesiano aqui, a gente não sabe que água que os nossos filhos estão tomando e que prejuízo esse vai ter na vida deles no futuro. Antes eles podiam entrar no rio, tomar banho, pescar, hoje não podem mais. Isso é muito triste, assim, a gente dizer para as crianças, não pode, não tem um rio para tomar banho, não tem um rio para pescar, não pode comer um peixe aqui que a gente poderia comer e hoje não pode mais. O prejuízo que a barragem trouxe para nós, acabou com o nosso rio, acabou com nossos peixes, acabou com as nossas moradias, acabou com as nossas aldeias. Nós temos 4 aldeias condenadas pela Defesa Civil. A minha casa foi condenada, a minha moradia foi condenada pela Defesa Civil. Perdemos nosso costume, a própria cultura, perdemos as árvores que nós tínhamos, as árvores nativas que nós tínhamos na beira do rio, a água matou tudo. Quando enche essa barragem, a comunidade tem que atravessar 60 quilômetros para ir no hospital, ir no mercado, porque fica enleado, as aldeias ficam enleadas. Cai enchente da barragem. É sofrido aqui no meio de nós. Nós sofremos. Está muito difícil hoje para os pescadores, muitos, né? Olha, eu achava uma boa, né? Que todo mundo entendesse que o rio é público, certo? Ter as passagens liberal, uma cancela não tem. Se a gente pular um arame, é questão. Se a gente passar perto de uma piscicultura, é questão também. Então, eu estou sem entender isso. Eu queria que alguém, né, visse isso e pudesse mais mudar essas leis que está tendo aí, né? Porque se o rio é público, é para todos. E não consegue olhar de maneira humana para os ribeirinhos, mas também para o nosso Chico. Rio que agoniza pela ação nefasta do homem nessa sede desenfreada de progresso. É preciso nos colocarmos na situação da natureza e fazer com que ela seja mais vista, pois rio também é vida e o nosso São Francisco é vida.
A nossa vida aqui, a nossa fé e esperança, o pão de cada dia, uma roupa que se veste, é com a ajuda do Rio São Francisco, que é onde nasce a fruta, nasce a manga, nasce a pinha, nasce a criança, ela se cria, tem como se manter, tem como a gente se vestir elas, tem como a gente produzir para ter e também vender para fora, para poder cuidar na roça. E essa parte do Rio São Francisco, que é uma história que assim é longa. Antes nós tínhamos coletividade dentro do nosso Uatu, porque nós chamamos o Rio Doce de Uatu, a água que corre. Não é simplesmente uma água que corre, é uma essência, é um ser humano que estava ali. Eles mataram nosso irmão, nosso pai, nossa cura. E quem matou? A Vale. Ela é a criminosa, ela que matou tudo. E hoje as nossas crianças não têm mais o processo da coletividade. O que é coletividade? É você buscar cura dentro do Uatu. É você tomar chá das plantas que tem às margens do rio Uatu. É você ir levar sua filha para aprender a nadar no Rio Doce. Porque a Vale pode ter matado o nosso Uatu. Ela pode ter acabado com mais de 800 quilômetros de rio. Mas aqui vai o meu recado. Essa empresa não matou a essência do meu povo. A essência do meu povo está viva. Y claro, en la visión colonial nos dicen que el agua es un ser inerte, nos dicen que las características del agua es insípido, insaboro, inoloro, incoloro. O sea, que es inerte, que es muerto, es mentira. El agua es viva, el agua es un elemento vivo. A Amazônia vive porque lá tem água. O homem vive porque depende da água. Sem água, a gente nunca teremos a vida aqui na Terra. Ei na coruna, ei na ro, 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 ei na coruna, ei na ro. E vou pra mata caçar, quando chego nesse pé de serra, eu vejo as araras voar. Onde chego nesse pé de serra, eu vejo as mais! Mar de lama, nunca mais! Mar de lama, nunca mais! Mar de lama, nunca mais! Então, o governo vem desrespeitando o próprio lei que constrói, né? Hoje, xinguanos, a gente tem uma política de construir uma política de protocolo de consulta, né? E hoje a gente vê que o governo nem isso respeita, né? Antes de fazer um empreendimento desse, o governo é obrigado a falar com a comunidade indígena. E essa barragem que aqui foi feita, ela não foi consultada a comunidade indígena. Ela não foi consultada os caciques, a própria FUNAI não foi consultada. E hoje está prejudicando nós. Então, eu quero deixar aqui um pedido para os parentes que vão assistir esse vídeo, que fica atento. Se o governo quer fazer um empreendimento, impede, é um direito nosso. O que deixa a gente indignado é esse aí, nem o próprio município ele consulta a população indígena, né? Então eles fazem isso tudo por baixo do pano. A comunidade existe, a comunidade está aqui. Claro que tem alguma área que não é demarcado ainda, mas esse não significa que o Guarani não está aqui. O Guarani, antes de Juruá, antes desse projeto aí, já existe Guarani aqui. Então o Guarani que manda. O Guarani é o documento que tem aqui. Não somos documento da terra. De acordo com a Convenção 69, nunca houve uma consulta para a comunidade. O que acontece são aquelas audiências públicas, que a gente sabe que audiências públicas não são consulta, livre prévio informado para as comunidades,
Acho que a população não indígena tem que ver isso aí, tem que reconhecer e tem que respeitar a nossa decisão. Nós queremos viver em paz, não queremos viver como gente também. Não só o Juruá que tem que viver melhor, nós também precisamos de viver melhor. Por ser não indígena, conhecer a natureza, conhecer o Nhanderu, o Deus que foi criou a terra, criou água, criou bichinho, criou mata, nossa medicina que está aqui na terra, tudo foi criado pelo Nhanderu. Então, o Juruá tem que conhecer isso, o Juruá tem que respeitar essa natureza. Nós temos aqui, a gente sabe que o Vale do Javari, todo marcado pela empresa, pelo governo, sabe onde tem mais petróleo, onde não tem, né? A Petrobras passou aqui há muitos tempos atrás. O fracking é você fraturar o nosso subsolo, certamente ela vai poluir as nascentes, que são nascentes de rios ali, águas, né, cristalinas mesmo, aquela região. E vai afetar diretamente a vida, né, dos moradores. Existen en Bolivia diferentes movimientos que se está trabajando a través de temas como el extractivismo, el tema del fracking, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una campaña de sensibilización y de información acerca de los problemas que hay con el fracking. No hay muchas personas que conozcan todavía del tema, entonces creemos de que es primordial el tema de seguir educando, seguir informando. Sin embargo, las personas que ya reciban la información se sienten bastante preocupadas por este tema de los hidrocarburos, sobre el tema de la atividade extrativa. E hoje a gente já tem outros Juruá, grandes projetos que está saindo em Minas Guaíba, né? Esse aí vai contaminar todo o nosso território e nosso povo também. Vai trazer muita doença, muita morte. Além dessa morte, pouco Guarani está aqui. E com certeza com isso vai terminar o povo Guarani.
Então é isso, é convidar todos os povos, convidar para se juntar nessa luta junto dos povos indígenas e das comunidades tradicionais contra esses projetos que são destruidores da vida. No peito e o grito. Nós não abrimos nossa terra. Nós não negociamos terra. Nós não vendemos terra. Nós não capitalizamos terra. Nós não usamos terra como moeda pública de comércio. A terra é um bem precioso para a sobrevivência, não só da nação indígena, mas da sociedade, da humanidade. É da terra que a gente produz o nosso alimento, é da terra que a gente alimenta os nossos filhos, é da terra, né, que a gente tira as nossas medicinas, os nossos remédios, né? Então a gente sobrevive da terra. Viemos para aqui porque nós não tínhamos terra para morar, para trabalhar, nem fazer um amparo para nossos filhos. Aí agora começa esse negócio de despejo. Não queremos continuar como os índios têm terra. Não queremos continuar como os índios que não seja capaz de manter a sua família. Não queremos continuar com esse estereótipo de índios frágeis, preguiçosos. A sociedade foi avançando e foi ocupando esses espaços, expulsando nós da margem do Rio São Francisco. E esse motivo do nosso afastamento foi para não morrer. Não é o povo indígena que foge da sua área, não é o povo indígena que foge do seu território. A sociedade vem arrancando. Mas, na realidade, historicamente, essa terra é nossa, é do nosso povo, é dos nossos filhos, é dos nossos netos, é de quem vai vir e de quem se foi. Por exemplo, demarcação da terra, né? É muito difícil para reconhecer nosso direito que a gente tem. E nós, indígenas, já morávamos por aqui muito tempo. Aqui é um território guarani, região de Porto Alegre, a Pelota, tem muitos guarani. A gente possuía um taquaral onde as meninas retiravam matéria-prima para fazer cestaria. E isso a gente já não consegue mais fazer aqui porque uma multinacional foi colocada em cima, né? Já não existe mais esse taquaral, que é a BMW. Então a gente aqui de Pancararu não tem quase liberdade de entrar no rio hoje. Chegar até o rio, porque é muitas cercas, muitos donos. En esta crisis civilizatoria, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales han invadido por los últimos rincones del planeta. Y en la región andina estamos invadidos por empresas extractivistas que para sacar el oro necesitan o requieren despojar a los pueblos. Para luego transportar el mineral tienen que abrir grandes carreteras, autopistas. Y el caso de Bolivia, ahí se pretende destruir una parte de la Amazonía en la construcción de una vía, destrozando el Tibnis. Y luego necesitamos puertos y aeropuertos. Pero para que funcionen las grandes mineras y petroleras se necesita hidroeléctricas. Es decir, todo es un complejo industrial que causa colosales destrucciones del medio ambiente. Lideranças foram tombadas por defender
né, a natureza. A importância de a natureza estar intacta. Ao contrário disso, a gente vê os grandes latifúndios plantando soja para alimentar os porcos lá no Japão, na China. Você vê os grandes criadores de gado para exportar carne para a Europa, né? Que é quem de fato destrui, não as comunidades indígenas. A soja começou a afetar a nossa reserva. E quando eles plantam a soja, quando o avião passa, ele joga veneno, os venenos vêm tudo, né, tudo para cá. Então a gente está sentindo que essa soja está provocando a doença, né, está provocando a caça, está provocando todo tipo de alimento que a gente consome aqui dentro. Então é por isso que o povo Quincede decidiu fazer nova aldeia. É por causa do soja, que está em volta de todos os parques, não só aqui. A soja afetou tudo em retorno do parque. E o que mais me dói no coração é eu ver meus netos jogado numa estrada, debaixo de um pé de pau, sem ter para onde ir. A resistência mais maior lá do nosso protetor, em proteção, em felicidade, é a nossa criança, que é a nossa fé, a nossa vida e a nossa esperança de nós viver com a felicidade. Sem esperança, sem criança nós não temos esperança. Índio não existe sem terra. Índio não existe sem sua cultura. Índio não existe sem sua língua. Índio não existe sem sua tradição própria. E tudo isso está enraizado na nossa mãe terra. Ver as máquinas passando por cima das nossas árvores, daquilo que a gente plantou, era ver elas passando por cima da gente. Era ver elas destruindo os nossos sonhos. Eu me lembro que a minha avó, ela chorava muito toda vez que ela balançava a maraca dela em volta dos seus filhos e netos. Ela chorava e ela dizia assim: eu tenho fé em Deus e em quem pode, que os meus filhos e os meus netos um dia vão ter o conhecimento da minha cultura e vão voltar para onde eles nunca deveriam ter saído. A gente, criança, a gente não entendia nada, a gente achava aquilo ali, enfim, a gente não entendia. Hoje eu choro de alegria porque a brincadeira do meu filho é cantar toré. A brincadeira da minha filha é balançar a maraca. E eu não vou chorar de tristeza de saber que os meus filhos estão longe da minha cultura, porque a nossa luta não acabou. A nossa luta não acabou, esse território é nosso. E nós vamos resgatar aquilo que foi um dia roubado dos nossos antepassados. A nossa luta é pelo nosso sangue, é pelo coração do povo indígena que pulsa, que não vai morrer independente do que a sociedade fizer ou achar que pode fazer porque tem dinheiro. Nosso povo não vai morrer.